Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Malúcia Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Meus filhos, jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido, e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nestes dias. O amor à natureza nas suas mais variadas expressões. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque nos não deixou órfãos, permitiu que as luminíferas estrelas caíssem dos céus sobre a terra na escuridão pós-Revolução Francesa. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim, é a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocados numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que unem. Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis
que vos encontrais a sós. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo de abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, num doce intercâmbio convosco. Ide e amai, em nome dos espíritos, espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. São os votos do servidor humílimo e paternal Bezerra. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu. Teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha
Olá, amigos, amigas, ouvintes, internautas, sejam bem-vindos ao programa Novos Tempos. Estamos vivendo momentos de grandes aflições: quarentena, isolamento social, lockdown, desemprego, perda de entes queridos. Um momento difícil que nos desestabiliza e deixa algumas pessoas no limite. Que fazer? Como agir para enfrentar tudo isso? Pensando nisso, o programa Novos Tempos convidou alguns amigos para nos ajudar neste enfrentamento, com uma palavra, um consolo, um depoimento que nos possa fortalecer e nos trazer esperança. A esperança de que tudo isso vai passar e depois dessa turbulência, dias melhores virão. Programa Novos Tempos. Uma aurora de harmonia conectando você com a era nova. Novos Tempos. Um programa bem de acordo com a realidade que nós estamos começando a viver no planeta, em que ocorrerá uma transformação paulatina e cada vez mais intensa na humanidade terrestre por conta da lei do progresso. Há uma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo, datada de 1862, em que o Espírito da Verdade nos fala que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E essa transformação é antes de ordem moral do que de ordem material. Nós vamos encontrar também palavras de Allan Kardec, não só em A Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Revista Espírita, em várias obras da codificação. Vamos encontrar em mensagem dos médiuns, dos bons médiuns do passado e do presente, que nos falam desses novos tempos. Mas Kardec, no livro A Gênese, ele nos fala no capítulo 18, uma mensagem de Arago, lá no item 8, em que ele nos diz: quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico. Ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais toda a má vontade humana se quebra. Nesse capítulo, o último capítulo da Gênesis, Kardec nos fala com detalhes como será esses novos tempos. Evolução moral, acompanhando o conhecimento científico e da tecnologia. Novos tempos, em que estaremos toda a humanidade juntos, trabalhando para viver sob o amparo, no mesmo rebanho, juntos, sob o amparo do mesmo pastor. Assim seja. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Refleti hoje nas palavras de Jesus contidas em João, capítulo 16, versículo 33, onde é dito assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras muito consoladoras, meus irmãos, para a situação em que nós estamos vivenciando agora,
com relação à pandemia e outras dificuldades presentes em nossas vidas. Em qualquer situação, quer de doença, desemprego ou desconforto de relacionamento, é preciso que nós tenhamos fé, paciência e tenhamos bom ânimo, que tudo passa. É preciso esperança. Deus não coloca fardos pesados em ombros que não podem suportar. Mas a confiança em Deus, as orações fortalecem e nos dão bom ânimo, nos dão esperança. É preciso que sejamos otimistas, porque onde você pode encarar como aflição, observe que é uma oportunidade de regeneração do espírito, pela confiança em Deus e também para aquela oportunidade de reconstrução dos seus sentimentos. Deus nos deu inteligência e nos proporcionou um corpo para que nós usássemos o nosso arbítrio com inteligência. E é uma questão de inteligência a gente ter confiança, fé. É uma questão de inteligência nós acreditarmos que não estamos abandonados. A providência divina é presente na nossa vida, não só com as situações em que estamos vivenciando, mas em qualquer situação. O Evangelho nos diz que para cada lágrima Deus põe uma consolação. Então é preciso não mergulhar no desânimo, fé. É uma questão de inteligência nós acreditarmos que não estamos abandonados. A providência divina é presente na nossa vida, não só com as situações em que estamos vivenciando, mas em qualquer situação. O Evangelho nos diz que para cada lágrima Deus põe uma consolação. Então é preciso não mergulhar no desânimo. É preciso que nós encontremos conforto na nossa conexão com Deus. Para que nós conectemos com Deus, é necessário que tenhamos bons pensamentos, pensamentos construtivos no bem. Que Deus nos abençoe e que nós possamos sempre refletir que tudo passa. Queridas e queridos irmãs e irmãos internautas, sem nenhuma dúvida, estamos vivenciando momentos extremamente desafiadores. E isto acontece com toda a humanidade. Joana de Ângeles, utilizando-se da sua altamente esclarecedora linguagem, psicografou as seguintes frases através do nosso muito respeitável irmão
Divaldo Franco. Ela disse assim: tempestades morais, econômicas, sociais, rugem ameaçadoras em toda parte. A terra, continua Joana, parece gigante nau batida, e as criaturas aturdidas gritam, choram, estertoram, mas também muitas oram. Ao lado destas colocações da grande mentora, muitos podem perguntar, e sabemos que perguntam: onde está Deus? E respondemos nós com absoluta certeza: Deus está em toda parte no universo, orientando seus filhos, que somos todos nós, esperando que nos esclareçamos cada vez mais e que muito mais nos amemos. Na verdade, é como nos diz Filomeno de Miranda no livro Mundo de Regeneração. O livro Mundo de Regeneração, nós o sabemos, foi recebido por intermédio também do Divaldo. E o Filomeno nos fala: a raiz do problema pandêmico encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres. A solução, portanto, sem nenhuma dúvida, está no amor, sobretudo ensinado e exemplificado por Jesus. Embora as grandes dificuldades que estamos enfrentando, nossa meta é crescer, nossa meta é evoluir. E, em meio aos atuais momentos, quanta coisa boa já se concretizou nesta fase pandêmica. Numa brevíssima síntese, a fraternidade é uma delas. Esposos se aproximaram mais das suas esposas. Pais se aproximaram mais dos seus filhos. Irmãos, muitos irmãos, estão mais aproximados uns dos outros. A tecnologia é mais um exemplo de um salto gigantesco nesta fase pandêmica. Estejamos, portanto, certos, absolutamente certos, de que contaremos com novos e melhores dias. Chegou o instante de nós prosseguirmos, por exemplo, o que já está acontecendo, com o Evangelho sendo anunciado a todas as nações. Olá, amigos do programa Novos Tempos, um momento de esperança. Me chamo Elaine e venho falar aqui sobre esse momento, esse porvir e os nossos desafios num breve espaço de tempo.
Nós vamos nos apropriar aqui de uma mensagem de Bezerra de Menezes que nos foi transmitida no CFN, Conselho Federativo Nacional de 99. Uma riqueza que nos alenta os nossos corações e nos fala sobre o que esperar, onde depositar a nossa esperança e como trabalhar por esperançar. Veja, o nome da mensagem é No Amanhecer de uma Era Nova. Então Bezerra nos diz assim, que essa era nova será de uma sociedade mais justa e feliz. E ele diz para nós, ouvimos o soar dos clarins da nova era. A grande noite cederá lugar em breve ao amanhecer. Fiquem na retaguarda as sombras que fomentaram as dissensões, responsáveis pelas amarguras fomentadoras das guerras. Inaugura-se o período de lídima fraternidade, unindo as criaturas humanas sob o cajado de Jesus. Esperamos por uma sociedade mais fraterna e feliz. Mas para que isso se dê, sabemos que essa regeneração não ocorre só lá fora. Ela começa acontecendo em nosso próprio coração, na nossa própria vida íntima. Por isso o trabalho que nos cabe de aproveitar esses momentos de fortes e graves testemunhos para a implantação do reino de Deus em nossos corações. Esse trabalho, essa missão abençoada de Jesus. Continua então o nosso amorável Bezerra de Menezes dizendo: restauremos, portanto, desde agora, o Evangelho na sua sublime missão de iluminar as consciências, trabalhar os sentimentos e promover a era nova. Veja que convite amoroso para que cada vez mais estudemos, conheçamos, meditemos, possamos sentir e assim viver a mensagem de Jesus. E ele vai finalizar dizendo para nós que nos despeçamos desse milênio de glórias da inteligência e miséria do sentimento, de grandezas na ciência e na tecnologia e falência do amor, assinalados pela convicção de que, convidados à última hora, nós participaremos do amanhecer do mundo novo com Jesus, por Jesus e para Jesus. Fiquem todos com Deus. Olá, amigos. Meu nome é Luiz Henrique e apresento os novos tempos com meu avô e a minha avó. Todos nós estamos vivendo dias muito difíceis. Isolamento, sofrimento, partida de amigos, parentes, conhecidos. Tudo isso pode fazer com que percamos a nossa fé. Fé em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais. Mesmo nas piores situações, lembre que você nunca está sozinho e que lá de cima você tem alguém que te quer muito bem. Não esqueça disso. Tá difícil, mas vamos sair dessa. Tudo isso vai passar. Olá, amigos queridos. Nós estamos vivendo momentos desafiadores, numa travessia que não é simples, é bastante difícil, num momento de provação coletiva mundial, porque toda a Terra passa nesse instante de pandemia. Mas é um instante de crise que, como toda crise, nos traz a oportunidade da reflexão, do amadurecimento, do crescimento espiritual. Evidentemente, não é simples, porque depende de uma viagem interior de autoconhecimento. Nesse instante, nós estamos sendo, mais que convidados, estamos sendo convocados para não só um recolhimento, um distanciamento, um afastamento, mas é muito mais para uma viagem para dentro de nós mesmos, uma busca do autoconhecimento. E o Espiritismo, resgatando o Evangelho de Jesus na sua pureza essencial, nos concede essa oportunidade exatamente no momento em que a gente vive. O momento é de testemunho, a exigir então o nosso comportamento cristão, espírita,
diante da prova que carrega a lição, para que a gente possa, de fato, vivenciar a mensagem com dignidade, com esforço, fazendo a parte que nos cabe. Sabemos das dificuldades, dos problemas, mas também é o instante de nós acreditarmos, de unirmos forças e de alimentarmos a esperança. Não a esperança no sentido de cruzarmos os braços e esperarmos que as coisas aconteçam, mas do verbo esperançar, em que nós procuramos, com esforço, fazer sempre o melhor ao nosso alcance. Não tenhamos dúvida de que com essa postura nós conseguiremos realizar essa travessia difícil, porque aquele que sabe esperar sempre alcançará, diz o poeta. Então, nós precisamos ter vontade, disposição, interesse, precisamos ter a constância da vontade, que é a perseverança, o que Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, nos fala como sendo a base da vitória. Para que haja vitória é preciso ter essa perseverança. Precisamos também alimentar a fé em nós mesmos, a fé humana, na nossa competência, na nossa capacidade, no nosso potencial, nos nossos talentos. E a fé também que seja a fé divina, na espiritualidade, na proteção de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, de Ismael, que governa espiritualmente o nosso Brasil. E também nós precisamos ter paciência, que é a arte de saber esperar, a ciência da paz, porque, como nos ensina Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no seu versículo 4, capítulo 8, não é? Capítulo 4, versículo 8, ele diz assim que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Então veja, a tribulação vem de fora, mas a angústia é interna. A perplexidade vem de fora, mas o desânimo é interno. Então, o que é interno nós conseguimos trabalhar. Não nos deixemos atribular, afligir, desanimar, porque desânimo é estar sem ânimo, é estar sem alma, e é preciso exercitar, como fala Emmanuel, que a prova carrega lição, é o momento de dar o testemunho e de reconhecer o entusiasmo indispensável, esse entusiasmo que significa in dentro, tus, Deus em grego, e ismo sistema de Deus dentro de mim. Eu ter a esperança de que tudo vai passar e eu preciso seguir em frente, porque amanhã será outro dia e Deus está sempre conosco. Então, meus amigos, permaneçamos perseverantes, ativos, fazendo o que nos cabe. Amanhã tudo será melhor. Que Deus, que Jesus, que Ismael nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção. Oi, amigos. Eu sou Isabela Paiva, sou voluntária aqui do IGESE e também da Casa Espírita Lar de Jesus. Sei que nós estamos passando momentos difíceis, momentos ímpares, né? Nunca imaginados antes. Mas uma coisa que nos fortalece é a nossa fé, a nossa oração. Meus irmãos, neste momento que estamos passando por isso, passando por momentos em que, de vez em quando, vem o desespero, um conhecido ou alguém da família acaba ingressando nessa doença da pandemia. Mas a nossa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, ela não só consola, como ela nos abraça. Nos piores momentos da minha vida, eu posso dizer com vocês, dizer para vocês assim, com muito amor no coração, com muito carinho. Nos piores momentos da minha vida, é como se a minha fé me acolhesse, me abraçasse.
me desse a força necessária para seguir em frente. Quanto mais nos aprofundamos nos estudos da nossa doutrina maravilhosa, percebemos o tanto que o sentido da vida se valoriza. Somos seres imortais. A nossa vida não é simplesmente essa que vivemos, que passa como um sonho, mas ela é eterna. E graças a Deus, o nosso destino é tornarmos anjos. O nosso destino é cada vez melhorar. Uns mais devagar, outros mais rápido. Tendo a certeza disso no coração, meus amigos. Tendo a certeza de que nós nunca estamos sós. Sempre temos os nossos amigos espirituais. Em qualquer circunstância da nossa vida, qualquer dificuldade, eles estão conosco. É um compromisso que nós fizemos lá em cima, né? No plano espiritual, antes de descermos aqui na Terra. Então, se você não tem família, se você está sozinho nesse momento, lembre-se, ninguém não está só. Ninguém nunca está só. E a sua fé, seja ela qual for, espírita, católica, evangélica, se você, meu amigo, realmente tem fé, ela vai te abraçar, assim como a minha fé me abraça nos momentos mais difíceis. Estamos aqui para evoluir. Às vezes caímos, às vezes tropeçamos, mas sempre estamos juntos, andando de mãos dadas. Olhe para as pessoas que estão com você nessa jornada. Lembre-se disso. Deus está conosco. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago,
Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos para que possamos conversar por alguns minutos a respeito do momento que estamos vivenciando em nosso país. No nosso país e no nosso planeta. Passamos por uma fase, por um momento da regeneração do nosso globo. E neste momento precisamos entender a importância deste instante. Entendemos a importância dos nossos comportamentos, nossos pensamentos, de nossas ações diante de todo esse contexto. Mas lembrando a todos que é um momento difícil, sim. É um momento em que aparecem grandes dificuldades. Mas são momentos como estes que nos fazem mais fortes, que nos fazem enaltecer a nossa própria vida, que nos faz entender que a vida é um bem precioso. Esta vida terrena é única e devemos preservá-la. Mas nunca desista. Por mais que este momento seja de dores, em alguns instantes de choro, mas eles fazem parte. E você é um vencedor, você é uma vencedora. Acredite em você. E acima de tudo, acredite em Deus, que Ele está sempre nos amparando. Essa dor que nós sentimos seria muito maior se não estivesse nos acompanhando. Lembrem-se de Jesus, quando aquele viandante nas estradas, caminhando na areia, ele via 2 pegadas. De repente, ele passa a ver apenas uma pegada. Ele olha e diz, Jesus me abandonou? De repente, no final de tudo, aparece Jesus carregando ele, onde dizia, as pegadas que vistes foram as minhas. Tudo passará, tudo passa. Alcançaremos sim a nossa plenitude quando compreendermos o que Jesus nos disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vamos ser benevolentes, vivenciar com a caridade. Vamos estender os braços àqueles que necessitam. É uma palavra, é um abraço sincero, um bom dia, uma boa tarde. Mas tudo vai passar. Ame, viva a vida dentro dos liames de que Jesus nos ensinou. E acima de tudo, meus irmãos, acredite sempre, pois nada neste mundo se perde. Nada é perdido, porque as dificuldades de hoje, elas são a base para o seu crescimento. Elas construirão o seu futuro e o seu presente tornar-se-á mais forte. E você sim estará agradecendo ao Pai e dizendo, Pai, obrigado, porque eu sou forte e vós estar comigo. Que Deus abençoe a todos. Olá, amigas e amigos. Nesses tempos desafiadores de pandemia, nosso coração se volta para Jesus e para o aspecto consolador da doutrina espírita, que nos mostra o destino que nos aguarda, as instâncias de luz e de paz que todos iremos atingir. Além disso, a doutrina espírita nos revela que somos espíritos imortais. A morte pode ceifar o corpo físico, pode interromper a experiência física, mas a morte não tem o poder de interromper a vida espiritual. A nossa imortalidade, nosso precioso patrimônio, pensando nas altas destinações do espírito, pensando em nossa imortalidade e pensando no conjunto de ensinos deixados pelo codificador e pelos missionários que se seguiram através das obras subsidiárias, nosso coração experimenta um conforto, uma consolação. Nós estamos vivendo um momento muito especial da Terra. É um momento em que estamos sendo convidados ao reajustamento com a lei. Reajustar o nosso pensamento, nossa conduta, nossos sentimentos, reajustar o nosso comportamento e vivermos em conformidade com a lei divina, lei de justiça, de amor e de caridade. E isso é muito bom, porque depende só de nós.
E apesar das dores e das dificuldades que esse momento pode trazer, nós vemos aí a presença divina junto a nós, o amparo, a misericórdia divina cada vez maior junto a nós. Então eu queria deixar aqui para você um convite, para que você mantenha uma postura de serenidade, que você mantenha uma postura de confiança e uma postura de esperança irrestrita em dias melhores. E aí eu finalizo deixando para você um lindo poema de Maria Dolores, ditado para Chico Xavier, intitulado Nota de Fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas, mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus. Olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora e guarda a fé no porvir. Sofrimento é igual à nuvem, estrondo, fúria, ameaça. Depois é chuva que passa, frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Olá, passando aqui para cumprimentar essa equipe maravilhosa do programa e a todos os internautas e compartilhar algumas palavras justamente sobre os novos tempos que estamos passando no nosso planeta. Particularmente devido à pandemia que assola o mundo, vários momentos e situações estão sendo vividas de forma diferente, porém num contexto mundial comum. Para uns, está sendo uma época de busca por mais união e solidariedade, e para outros, um período de amargura, tristeza e preocupação. Várias estão sendo as formas de vivenciar esse momento atual. Não que essas situações já não ocorram ao longo dos anos, mas nesse período em particular ganhou singularidade, por estarmos todos envolvidos numa mesma conjuntura mundial. E como manter a fé e a esperança diante de tempos tão difíceis em todos os contextos, social, econômico, ecológico e até espiritual. Lembremos então, entre as lições deixadas por Jesus, Divino Consolador de nossas almas, aquela citada em Mateus 11, versículos 28 a 30, quando ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em suas palavras e no seu exemplo, a fé e a espiritualidade estão na base das respostas, modo de ver, de sentir, pensar e agir de cada um de nós diante dos desafios existenciais. Então, busquemos refletir nos momentos de dor, ansiedade, preocupação pelos quais o mundo vem passando, o que torna o jugo mais leve? Que atitudes humanas tornam as horas mais difíceis menos dolorosas? Se pararmos para observar, esse período é uma chance que temos de olharmos para nós mesmos e para o coletivo, lembrando que cada experiência, positiva ou negativa, se desdobram e nos deixam o valor que nos corresponde. E por isso tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. E este é um momento crucial de repensarmos o verdadeiro valor de cada coisa, dos pequenos gestos e os tempos da verdadeira confraternização. Que trabalhemos em nós
a paz que todos necessitamos e que o Mestre Jesus nos inspire sempre a seguir os seus passos em todos os momentos de nossas vidas. Muita luz para todos nós. Eu sou aí de Alagoas também, sou de Coqueiro Seco. E que prazer falar de um assunto que, não por ser espírita, que já é muito, mas que muito demanda a toda uma vivência dos dias de agora. Não é? E em função da pandemia, que eu digo que ela é divina, vários são aqueles que estão até achando que castigo de Deus está se fazendo e que Deus não está vendo a gente, e a misericórdia do Senhor. A grande realidade, companheiros, se espíritas ou não, é que o nosso processo evolucional ele demanda tempo. Para chegar ao estágio que estamos, seres inteligentes, passamos por quantos reinos da natureza? O Leon Denis bem explica isso em suas obras. E o próprio Livro dos Espíritos, que para mim um dia vai ser o orientador de toda a humanidade, independente de religião. Portanto, nada de desespero, nada de desesperança, nada de sofrimentos. E quando esse sofrimento chegar, que venhamos nele lições. Nós já sabemos que somos oriundos de nós próprios. E nas N vidas que tivemos, de modo geral, não nos perdemos. Hoje, nós vivenciamos o rescaldo daquela época. Ou seja, esse plano onde mais predomina o mal do que o bem. Esse mal que precisamos vê-lo como lições para nos modificar. O nosso querido Sócrates, que é um dos coordenadores da mensagem consoladora, que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, lá atrás ele disse: homem, conhece a ti mesmo. Esse tem sido o grande desafio nosso. Nós não queremos nos conhecer. Queremos viver feito cavalos bravios, pouco não analisando os nossos procedimentos e a maneira de ser. Não foi à toa que Jesus lá atrás disse que mais tarde será um só rebanho para um só pastor. E nós estamos se encaminhando para isso. Se analisarmos a história lá atrás, para os dias de agora, nós progredimos muito. Alguém vai dizer assim, mas veja, quanta corrupção, quanta doença, quanta dor, quanta traição, quanto crime. Só que a gente está esquecendo uma coisa básica. Tudo aquilo que estamos vivenciando é consequência, portanto, de nossos atos. E um elemento básico chama-se as existências vividas nos corpos físicos, onde nesse momento estamos usando um. E que nessa vida estou tomando o nome de Givanildo. Eu sou um espírito, eu sou um ser imortal, cidadão do universo. E seria Deus então injusto conosco, permitimos que tivesse uma vida como a nossa, sem estabelecer em nós esperança, perseverança, benevolência, caridade e amor. Aí Jesus provou isso, que não foi muito compreendido quando ele morreu por amor a nós. Francisco Cândido Xavier, mais tarde nós vamos reconhecer o trabalho que ele fez, recebendo mensagens, que quantos países já procuram vivenciá-la. Hoje, em várias partes do mundo, a doutrina consoladora se faz, mostrando tudo aquilo que disse Jesus, voltando a ele. Um só rebanho para o seu pastor, nós estamos caminhando bem. Não nos enxerecemos, amigos. Se sentimos que nossas condições estão bem abaixo, nossa estima está bem lá embaixo, usemos a prece. A prece a Deus, a prece a Jesus, a prece aos bons espíritos, a prece a um santo de sua devoção, a prece a algo que represente o bem. No nosso caso, eu sou, ao ser espírita e ser esperantista, a todo instante, a cada momento, nós estamos confirmando esse bem junto a nós.
essa luta que o homem deve se fazer, não fora dele, mas dentro dele. Portanto, vamos em frente. Não desanimemos jamais. Que seja em Alagoas, que seja no Ceará, que seja no Rio Grande do Sul, que seja na Birmania, que seja na Inglaterra, que seja na Argentina, nas Ilhas Virgens, na África, nos vários diversos países, na Oceania. Vamos em frente. Nós estamos caminhando, sim, para um só rebanho, para um só pastor. Só que o homem, cada vez mais consciente, se tornando uma criatura melhor. Como tão bem os espíritos alertaram Allan Kardec. Esforce-se para serem criaturas melhores. Me esperas que Nirantauen. Nós esperamos que... Vamos adiante. Nenian, laço, minha tasca. Jamais deixamos a nossa tarefa. Mitia devas, seli labono, la diabono. Todos deveremos sempre objetivar o bem divino, que o esses NDN está dentro de nós. Dio, Yesu, Carlabono Espírito, Benonim, Cai Protectoni, Nunucatia. Deus, Jesus, os bons espíritos, nos abençoe e nos protejam, agora e sempre. Danko, obrigado. Imaginar um mundo melhor do que se tem não é assim tão fácil se não pensarmos no bem, se quase tudo depende que nós podemos fazer. Pessoas não se entendem na luta pelo poder. Parece que nem ligam se a paz desaparecer. A vida não faz sentido se você deixar de sonhar. Eu bem sei que não é tão simples se sentir um sonhador, mas se sonharmos todos juntos, vamos descobrir o amor, mas não se deixe iludir por sua imaginação. A guerra nunca para nos campos da ambição. Ainda existe um caminho, só
queridos amigos, estamos aí juntos com vocês nesse programa que eu sou muito fã, Novos Tempos. E que tempos novos são esses chegados? Aparece de primeiro momento um presente de grego pela intensidade, pelo grande esforço para que possamos alçar, enxergar, sentir, percebermos o que está anunciado já por aqueles que antecipavam para a gente. A codificação já nos acena, nos afirma, nos assegura desses tempos vindouros que estamos passando. O período de transformação, é claro, não poderia ser diferente. Bastante concentrado, desafiador, transformador, convidando-nos a nos autoavaliarmos, individualmente, coletivamente, no nosso meio. Buscarmos então, diante dessas problemáticas, dos dramas, dos desafios, nos reencontrarmos em versões mais assertivas, mais fraternas, mais compromissados, mais adequados para essa nova fase dos tempos que já são chegados. O que estamos passando? Como aconteceu? Qual a utilidade do desenrolar dessa mudança? Expiações, provas, nova geração. Regenerados. Com o propósito de assumirmos e sermos uma versão melhorada, mais condizente com essa realidade, dessas perspectivas, onde o nosso orgulho, a nossa vaidade tomba para dar vez a novos seres, do velho para o homem, do equívoco para o esclarecimento, do egoísmo, da vaidade, do orgulho para o altruísmo, a fraternidade, o amor puro. Gratidão, Deus Pai, por existirmos. Auxilia-nos, Senhor Jesus, para que, enxergando dessa ótica mais ampla, de que como tudo passa, nós também acompanhamos essas mudanças do tempo, do meio, do espaço, de nós, que possamos usufruir, nos fazermos ser, de fato, que é o que mais importa, criaturas melhores, mais condizentes com esse convite que nos é chegado. Gratidão, que Jesus nos ilumine e nos abençoe, quando lembramos e analisamos que sempre em fases que nós necessitamos nos superarmos, nós acompanhamos na sequência, em seguida, avanços de saltos maravilhosos que são conquistas do trabalho alcançado pelos obstáculos que nos são apresentados, pelas soluções desenvolvidas diante desse processo do saber, percebermos, sentirmos e nos transformarmos diante de seres que buscamos passo a passo a felicidade real, que está dentro da plenitude, que passa pelos relacionamentos que, graças a Deus, são orquestrados, são possibilitados para cada um de nós mutuamente nesse emaranhado de seres e criaturas existindo e, graças a Deus, convivendo para aprendermos a amar. Olá, meus queridos companheiros de caminhada, olá, meus irmãos espíritas, olá, meus irmãos.
Meu nome é Nájila Loureiro, estou aqui falando da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, e com muita alegria aceitei o convite, venho aqui hoje para falar aos nossos irmãos, para trazer uma mensagem de luz, de otimismo, de alegria, de energia e motivação. Cabe a nós, espíritas cristãos, colocarmos em prática a nossa responsabilidade assumida no plano espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a missão do espírito encarnado? A divulgação do espiritismo. E por que isso? Porque a doutrina espírita é a nossa base de sustentação. A doutrina espírita, através da convivência do evangélico, através da aplicação do Evangelho do Cristo em nossas vidas, faz com que tenhamos uma visão ampla do que é viver. Traz para nós a certeza da imortalidade da alma, traz para nós a certeza que não estamos desamparados e sozinhos nesse mundo, traz para nós a certeza que todas as dificuldades, todas as atribulações, todas as mudanças que estão ocorrendo no momento atual de distanciamento social devido à pandemia é instrumento de evolução, é instrumento para que cada espírito possa se reconstruir, se reconectar com seu Pai maior. Sejamos nós, espíritas cristãos, o exemplo, trazendo para junto de nós essa alegria, professando nas mídias sociais o amor, a justiça, a caridade, não a caridade material, mas a caridade moral, do acolhimento, do consolo. Façamos a nossa parte, tragamos vida a nossas vidas, sejamos espíritas alegres, determinados, cheios de energia, para que o irmão possa ser contagiado e possa receber no seu coração essa sementinha, essa semente chamada o Evangelho do Cristo, que cada um possa adotar na sua postura de vida a conduta do Cristo, aquilo que o Cristo nos deixou, a sua grande pedagogia, que é a pedagogia do amor, a pedagogia da ética, a pedagogia da moral, de mostrar para nós o que é certo e o que é errado. Possamos, então, cada um de nós, lembrando lá da passagem que está em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, Jesus trazendo para nós: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, meus companheiros, então, meus irmãos de caminhada, sejamos alegres, tragamos vida às nossas vidas, possamos ser exemplo através da nossa postura moral, através da prática da ética, a ética trazida pelo Cristo. Sejamos o bálsamo necessário nesse momento, para cada família, para cada irmão que se encontra no momento de desespero, de solidão, de desvalor, de desesperança. Tragamos para cada lar, utilizando as nossas mídias sociais, a doutrina maravilhosa que amplia a nossa visão e o Evangelho do Cristo, que é o nosso GPS seguro. Então, meus irmãos, lá em João, Jesus se apresenta com 7 denominações diferentes. Jesus se apresenta, eu sou. Jesus se coloca o pão da vida. Jesus se coloca
como caminho, verdade e vida. Jesus se coloca como bom pastor. Jesus se coloca como a verdade verdadeira. Então, sejamos, não é, o exemplo da prática da vida de Jesus, parando cada um e pensando o que Jesus faria, o que Jesus diria. Então, meus irmãos, eu deixo aqui com muita alegria, com muito otimismo, na certeza absoluta que tudo está certo, tudo está caminhando da forma que tem que ser, porque nós estamos avançando, nós estamos progredindo e a pandemia, o distanciamento social veio para nós como instrumento de evolução, como instrumento de aprendizado. Aprendizado na convivência familiar, aprendizado na convivência social como um todo, aprendizado na convivência das próprias instituições espíritas federativas que se viram aí na responsabilidade de se adaptar para continuar o trabalho de consolo e de acolhimento. Então, sejamos cristãos, sejamos espíritas, que felizes, com energia, sejamos otimistas ao falar da dor, do sofrimento, do desafio, do obstáculo. É para falar mostrando a cada irmão que nós estamos aqui para vencer essas dificuldades, porque todos nós somos bem-aventurados, todos nós somos aqueles que conseguiremos, através da prática do Evangelho do Cristo, encontrar a suprema felicidade. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, sejamos os bem-aventurados, mas com exemplo, com ação. Jesus não é objeto de contemplação. Jesus não é objeto de adoração. Jesus é o nosso irmão, que estará sempre ao nosso lado, nos orientando e nos intuindo. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à Web Rádio Deus Conosco e que possamos ir juntos, colaborando uns com os outros e formando essa grande equipe, essa grande família espírita, conseguindo realizar o nosso objetivo maior, trazer vida, alegria na vida dos nossos irmãos que se encontram perdidos, que se encontram desolados. Muito obrigada, que cada um se cuide, que cada um traga no coração a sementinha da coragem, da fé e principalmente que sintam ao lado de vocês a presença permanente dos nossos benfeitores espirituais. Não percam a fé, não percam a esperança e tenham a coragem necessária, porque todos nós estamos aqui para a felicidade. É a promessa do Cristo. Bem-aventurados, bem-aventurados é cada um de nós. Muito obrigada, um grande abraço. Meus queridos amigos, estávamos em um ritmo de vida acelerado e de repente um bichinho invisível, microscópico, um vírus, interrompeu essa corrida desenfreada, obrigando-nos a sairmos da rua e ficarmos em casa, fazendo-nos mudar a nossa rotina e criando todo um desconforto e uma insegurança com relação ao futuro e à própria vida. Recentemente eu ouvi duas frases jogadas ao acaso que para mim sintetiza essa situação que nós estamos vivenciando. Elas dizem, a primeira, há uma ansiedade, uma angústia em relação ao futuro. E a segunda, há uma dor silenciosa quando vemos um filho, um neto,
apenas por vídeo. Mas como nada para sempre, tudo vai passar e ficar apenas as lições e o aprendizado. Por isso, meus amigos, se faz necessário compreender a situação e utilizarmos a nossa capacidade de suportar as adversidades da vida para vivenciarmos o que vem depois. Como diz o dito popular, abre aspas, após a tempestade vem a bonança, fecha aspas. Não podemos esquecer que nada é obra do acaso e que Jesus, como um grande protetor, acompanha tudo isso. Essa visão de Jesus me fez recordar o momento quando eu era criança e me machucava. E então minha mãe dizia, calma, vai passar. Com tais palavras, as feridas, hematomas e decepções doíam menos e significavam algo mais. A respiração alterada voltava ao fluxo normal e um esboço de sorriso surgia na face já refeita após o breve desespero. E ela aconselhava a não segurar o choro. E assim as lágrimas escorriam até enfraquecerem. E eu me tornava muito mais forte. É preciso, meus amigos, observar que a vida é composta de fases, mas também de elos que perpassam por essas fases. Assim, tudo vai passar e o nosso planeta chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação, como afirma o saudoso e estimado Chico Xavier. E é ainda o Chico que aconselha a que façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento e confiando em Deus e aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passará. E o próprio Chico continua afirmando que tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Sem dúvidas, a lição proporcionada por esse momento de pandemia é muito grande e, sem dúvida, sairemos dele engrandecidos. Magoados, agredidos, possivelmente com sequelas físicas e emocionais, mas seres humanos melhores e com uma sociedade também mais justa, empática e solidária. Confiemos, pois, recordando ainda o que dizia o nosso estimadíssimo Chico Xavier, quando ele observava: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão, a saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Sendo assim, meus amigos, confiemos então, e que o Mestre Jesus nos abençoe. Olá, meus irmãos. Sou Delane Barros e trago também uma mensagem de esperança para esse momento tão difícil, pelo qual todos nós, como humanidade, estamos atravessando. Aproveito para citar como base 2 livros da doutrina espírita. Inicialmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que a prece é consolação para todos nós nos momentos mais difíceis pelos quais possamos passar. É através da prece sincera, saída do fundo do coração, que vai nos nortear nos mais diversos momentos pelos quais estejamos por passar. Cito também o livro Nosso Lar, quando no capítulo 2, André Luiz fala de um momento sublime, quando todos os governadores, todos os moradores de Nosso Lar se reúnem na hora do Ângelus, às 18 horas. André Luiz nos fala sobre um momento de rara beleza, quando todos se unem em pensamento uníssono
em oração, em favor de todos aqueles daquela colônia e também que irradia a sua energia positiva para todos os outros ambientes. É com base na oração, meus irmãos, que eu deixo a minha mensagem de esperança. Que tenhamos na oração sincera, firme, em torno de Jesus de Nazaré, para que possamos enfrentar esse momento pandêmico do novo coronavírus, que não sabemos ainda o motivo pelo qual a humanidade está passando, mas que com certeza, em algum momento, algum dia, haveremos de reconhecer, de saber o motivo para isso. Então, meus irmãos, mantenhamos a fé, mantenhamos o nosso firme propósito de fazer o bem pelo outro, para que desta forma possamos superar esse momento de dificuldade, esse momento de angústia que todos nós passamos como humanidade. Fiquem todos em paz, com o amparo do divino, amado e meigo mestre, Jesus de Nazaré. e vibrou nas oliveiras e
O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. Estou nas tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós. Os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendamos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que nos é muito simpático, a nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de lutas. Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso
eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.